Fala, turma do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, dando continuidade aqui dentro do nosso módulo Gestão de Vida e Carreira, eu vou começar a contar para vocês o início da minha trajetória nos estudos para concurso, tá? Para que nós possamos, ao longo de alguns vídeos, eu não vou conseguir encerrar essa história em apenas um vídeo, para que nós possamos ir tirando os aprendizados e compartilhando as experiências que eu vivenciei nesse tempo e que eu acredito que pode ajudar vocês aí que estão nessa trajetória ou pensando em entrar nela, tá? Mas antes de iniciar essa trajetória, eu queria pedir a vocês que já estão nos acompanhando, se possível, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você tem curiosidade para entender onde nós chegamos nessa história, volta lá que nós temos outros dois vídeos. Um primeiro vídeo onde eu conto como eu escolhi direito, falo um pouco sobre imaturidade na tomada de decisões e um pouco do tempo que eu levei o que essa falta de maturidade me custou, mas o quanto uma orientação de pai, professor, um mentor pode ser necessária, tá? Pode ser importante. E tem um outro vídeo onde eu dou continuidade a essa história, falando sobre indecisões, sobre não ficar em cima do muro e fazer as escolhas corretas e como eu decidi estudar para concurso, tá? Hoje nós vamos falar especificamente, a partir de então, dando continuidade a essa história, sobre como eu dei início a essa trajetória de estudos para concurso. Continuando do vídeo passado, eu me formei no ano de 2007, no meio de 2007, julho de 2007, e ao me formar, eu sabia que eu queria estudar para concurso, né? Foi uma decisão que eu tomei ao final da faculdade, apesar de não conhecer o caminho ou saber como eu iria estudar, mas eu decidi que eu queria estudar para concurso. Nessa época eu conversei com meu pai e ele disse: olha, se você quiser fazer cursinho e estudar, eu lhe dou todo o apoio. E eu iniciei lá no LFG, na verdade na época se chamava IELF, depois virou LFG, tem uma turma aí que vai lembrar, no dia 30 de julho de 2007. Eu lembro que eu colei grau em junho, 14 de julho foi minha formatura, mas aí eu tive ali um período de 14, 15 dias aproveitando aquele período de formato, que na época também já tinha sido aprovado no exame da ordem. Então dali eu segui a carreira na advocacia, ou então ia estudar para concurso. Como eu decidi que não queria advogar, eu entrei no cursinho e eu recordo dia 30 de julho foi meu primeiro dia de aula, lá no LFG. Na época não era aula, a aula era ao vivo, não eram aulas gravadas, a aula ao vivo. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, a aula do professor Fred Didier, Processo Civil. A aula ao vivo era transmissão por satélite, não é a internet que a gente tem hoje, tá? Mas na época era algo inovador demais, tá? E o professor Luiz Flávio Gomes, ele foi um dos precursores nos cursos para concursos virtuais, né? Com essa transmissão. E as aulas eram ao vivo, saía de casa, Fortaleza, eu ia de carro nessa época, então, mas tinha que sair no tempo certo, porque 8 horas da manhã em ponto começava a transmissão ao vivo da aula. Não tinha esse negócio de aula gravada. E eu cheguei lá no cursinho no primeiro dia, entrei na sala, estava lá a turma, sala lotada, a turma sentada, todo mundo sentadinho para assistir a aula. A aula não era numa TV, na época era um projetor que transmitia na parede. Ele refletia a imagem na parede, e eu recordo até que tinha alguns dias que eles informavam que por conta da posição do sol, do satélite, se eu não me engano era isso, ia ter alguma interferência na aula ou dava uma paralisada para continuar em um outro momento. E aí eu me sentei, comecei a assistir a aula, o professor Fred Didier começou a falar processo civil. Nossa senhora, quando o cara começou a dar aula, eu não sabia se eu tinha feito faculdade. Olha que na faculdade eu fiz 3 cadeiras de processo civil 1, 2 e 3. Eu não sabia, simplesmente, eu não tinha noção do que era o processo civil, porque quando ele começou a falar,
eu realmente não recordava de nada. Não recordava de nada e eu fui perceber o quanto eu estava desorientado na faculdade, o quanto eu perdi tempo e o quanto eu poderia ter estudado. Porque naquele momento eu estava iniciando praticamente do zero, gente. Praticamente do zero. Então comecei a... Primeiro dia processo civil, no segundo dia teve uma aula de direito penal do professor Luiz Flávio Gomes, aí também eu viajei total. O Luiz Flávio, ele gostava de defender algumas teorias que ele trazia, tem os livros dele até que hoje tratam dessas teorias, e eu viajei total, também no segundo dia perdido. E do terceiro, eu recordo que quando chegou na aula de administrativo, eu comecei a me recordar de algumas coisas, porque tinha feito exame da ordem, segunda fase administrativa, era uma disciplina que eu gostava na faculdade, meu estágio também influenciou muito. E aí eu comecei a, olha, isso aqui eu me lembro, isso aqui é por aí. Mas as outras disciplinas, eu recordo que na época o curso era penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional e administrativo. Não tinha outras disciplinas, eram só essas 6. As aulas eram só sobre as 6 disciplinas básicas, mas era bem aprofundado. E eu posso dizer com certeza para vocês que na primeira aula de constitucional, civil, processo civil, processo penal, eu não recordava de nada. A única aula que eu me recordei alguma coisa foi direito administrativo. Mas isso não me deu uma desmotivada, né? Eu me surpreendi naquele início, foi um pouco de choque com aquela quantidade de matéria. Eram praticamente 3 horas de aula, era 1h30 direto, 15 minutos de intervalo, mais 1h30, com mais 15 minutos para você tirar dúvidas por e-mail. A gente mandava por e-mail, o professor respondia ao final. Então, era de 8 da manhã até 15 para meio-dia. Era muito tempo de aula. Hoje em dia nós temos os cursos gravados, nós escolhemos, são blocos de meia hora, e nós escolhemos quanto tempo nós queremos ficar assistindo aula. Ao vivo, ali não tinha como, se perdesse aula já era. E eram tantas informações, para mim, novas, ricas, e que poderiam decidir o meu futuro ali, porque era um direcionamento para concurso e era o que eu queria. Ainda a gente vai chegar nesse ponto, mas não sabia o concurso que queria, mas sabia que queria fazer concurso. Que eu tive aquele impacto, mas eu conseguia chegar em casa todos os dias e pegar aquele material e estudar aquele material, porque eu anotava tudo assim muito precisamente, acompanhava muito atento. A decisão que eu tomei lá atrás, ela impactou muito nesse meu foco. Então eu era muito focado na aula. Na verdade, eu adoro aula. Eu gosto muito de assistir aula até hoje. É uma forma que eu consigo absorver bastante conteúdo, né? Enfim, então eu anotava tudo, chegava em casa e ia revisar os cadernos. Na época era o único material que eu estudava, era a anotação do meu caderno, porque uma aula dava 10, 15 ou até mais folhas de caderno, era só virando e anotando. Ainda não tinha iniciado um estudo de livro, né, ou um estudo de questões. Na época eu só revisava aquilo dali. E com o passar das semanas, eu fui me adaptando. Com o início era cansativo, assistir aquela quantidade de horas aula, e eu fui me adaptando. E muita gente pergunta assim, Anderson, mas como é que você estudava? Gente, isso variou ao longo de alguns anos, tá? Mas assim, o meu ritmo de estudos no início, ele era um ritmo total, assim, baixíssimo. Por quê? Eu ficava lá na aula até meio-dia, praticamente. Depois eu voltava para casa, almoçava, aí ia descansar um pouco e lá para as 3 da tarde estudava. Na minha cabeça eu não tinha noção de quanto tempo eu precisava estudar, mas eu me sentava ali, revisava os cadernos 2, 3 vezes, revisava a aula passada, a aula do dia, mas revisava ali, tirava 2 horas, né? 2 horas e 5 horas da tarde, 6 horas, no máximo estava livre. À noite ficava livre, à noite eu ia
ia na casa dos amigos, ficava assistindo alguma coisa em casa, enfim. Mas assim, eu não tinha ainda um ritmo, era constante, eram todos os dias, mas poucas horas por dia e só caderno, só caderno, só caderno. Passado alguns meses, um colega de sala de aula, ele chegou para mim e falou assim: Anderson, tu já viu a sala de estudos aqui do cursinho? Aí eu disse: sala de estudos? E tem essa sala de estudos? Ele: sim, cara, todo dia à tarde eu fico lá estudando. Fica aí um dia para tu ver como é. Aí eu: tá certo. Nesse dia que ele me convidou, eu fui, acabaram as aulas pela manhã se encerraram, eu fui em casa almoçar e voltei. Quando eu entrei na sala de estudos, eu recordo que eram 3 fileiras, uma na parede, com o pessoal sentado de frente para a parede, 2 no meio, com a turma sentada de frente um para o outro, né? Mas tinha uma divisão e o outro na outra parede, então era praticamente 4 filas eu acho que eu não sei se tinha umas 30 vagas na sala. Eu cheguei nessa sala de estudo, quando eu entrei, que eu vi aquela quantidade de gente estudando para concurso, eu também já tive aí um primeiro impacto. E aí eu me sentei ali do lado, peguei meu caderno, igual fazia em casa, e comecei a estudar, como fazia em casa. De repente eu começo a olhar para o lado, e o cara lá resolvendo prova, olho para o outro, o cara com um livro aberto, e o outro com um livro resumo. Então eu comecei a ficar, eu só estudo pelo caderno, e a turma lá com um computador, com vadimeco aberto, era assim, aquelas coisas cheias de post-it, né? E eu comecei a olhar e dizer: rapaz, esse meu estudo aqui tá um pouco fraco. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não entendi ainda como é isso aqui. E comecei a observar esses colegas que estavam ali do lado estudando. E nos primeiros dias eu ficava ali 2 horas, olha, cansadíssimo. Então eu ia para casa 5, 6 horas da tarde e todo mundo que estava lá continuava lá. Né? Óbvio que o pessoal se levantava, tomava um café, lanchava, mas tipo, eu notei que nos primeiros dias eu ia embora e aquele pessoal continuava lá. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a olhar e dizer: rapaz, esse cara aqui tá aguentando até 7, 8 da noite, eu vou ficar mais um pouco então. E essa influência, né, eu me senti quase obrigado a ficar. Então comecei a me organizar melhor. Já comecei a não ir para casa almoçar, almoçava lá próximo do cursinho e levava um lanche de casa para a parte da tarde e comecei a aumentar minha carga horária gradativamente, aí ao longo de semanas e depois de meses. Recordo que isso, eu passei aí uns de 2007, de julho, que quando eu iniciei o curso, eu fui entrar nessa carga horária um pouco maior a partir de mais ou menos de novembro só, que foi quando eu comecei a ir para a sala de estudo. Então comecei a olhar e me senti pressionado a ficar também. Eu comecei a ficar mais tempo e o interessante, gente, era porque no intervalo, a gente perde um pouco disso hoje, porque os cursos presenciais, mesmo com transmissão online, nós não temos tanto aquela convivência como tínhamos no passado, né? Salvo as suas exceções que nós temos por aí. Porém, nós tirávamos um tempo de intervalo, saíamos para o café, então comecei aos poucos a fazer algumas amizades. A gente saía para tomar um cafezinho ali, no cursinho mesmo, um cafezinho gratuito do cursinho, e naquele momento começava a rolar uma interação, começou-se ali a um ciclo de amizade, né? E eu comecei a trocar ideias com os colegas de como se estudava, né? E aí que eu fui percebendo, e aí que eu fui vendo e aprendendo como aquela galera, tinha alguns que já estavam há mais tempo ali, 1 ano, 2 anos à minha frente, todos os dias, e eu fui captando aquelas informações, absorvendo e mudando minha forma de estudar. Fui percebendo aos poucos onde eu era mais fraco
E eu precisei realmente fazer uma base de pegar livro, que hoje está meio escasso, a turma não pega mais livro para estudar, só quer estudar resumo. Mas, para mim, eu já deixei isso muito claro em outras ocasiões, o livro continua sendo fundamental porque ele te ajuda a desenvolver um raciocínio, até um raciocínio jurídico, um raciocínio lógico, para que você possa entender e compreender a disciplina. Então, se você ler uma vez, você vai entender. Se você ler 2, 3, 4, 5, 10, na 10ª você vai ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Então, eu fui aprendendo com os colegas e essa convivência do dia a dia, esse ambiente que se criou, ele foi muito benéfico para mim, porque tanto eu passei a aprender com os colegas como se estudar, aumentei minha carga horária porque aquele passou a ser meu ambiente, aquela passou a ser minha turma, né, minha convivência diária, e eles chegavam 8 da manhã como eu e saíam alguns 7, outros 8 da noite, tinha gente que esticava até 10 e eu comecei a seguir esse ritmo, todos os dias, aula de manhã, estudo à tarde, estudo à noite, eu não tinha outra coisa para fazer, tá? Na época eu tive essa condição que meu pai me deu de poder estudar, né? E em outro momento nós vamos falar sobre isso, conciliar trabalho e estudo. Mas nessa época eu tive essa oportunidade. E que bom que eu tive essa oportunidade. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque eu tive que refazer minha base praticamente do zero, né? Eu notei que às vezes eu vi um colega que estava estudando há 2, 3 anos, ele já conseguia revisar os resumos dele, algo que eu não tinha ainda. Então naquele momento eu tive que ter um pouco de paciência, controlar a minha ansiedade e saber que ali era o início de uma jornada longa e que a minha base era muito fraca, né? Então eu tive a consciência, não, eu vou terminar o cursinho. Na época eu fiz 6 meses, que era um intensivo, depois mais 6, só que esses outros 6 tinham outras disciplinas, empresarial, tributário, uma continuação de processo penal, civil, processo civil, enfim, direitos humanos, internacional, ambiental, eleitoral, um complemento, né? Então passei quase um ano assistindo aula. Então era um ano assistindo aula de manhã e eu acho que nesse um ano, se eu tiver faltado umas 3 vezes, foi muito. Foi realmente porque estava doente ou algum outro inconveniente que eu não recordo, mas eu não faltava porque eu sabia da importância daquele conteúdo para mim. Eu estava muito focado nisso. Então eu assistia a aula de manhã, almoçava com a turma, assistia a aula com a turma, almoçava com essa turma, que a gente só falava de concurso. Depois nós passávamos a tarde estudando, nos encontrávamos ali no intervalo do café, 3, 4 da tarde. Depois continuávamos aí uma saga e eu lembro que nós formamos um grupo que nós ficávamos até 10, 11 da noite, porque o cursinho tinha um turno da noite e um turno à noite ele se encerrava por volta de 15 para 11, mas a sala de estudo era para fechar 10 horas. Mas por conta da nossa frequência, do nosso tempo lá, do nosso envolvimento, nós conversávamos com um rapaz que fechava a sala e ele dizia, não, podem ficar que eu vou fechar tudo e eu deixo para, assim que encerrar a aula lá, eu parar a transmissão e aí eu fechar a sala por último. Então a gente ficava às vezes até 11 da noite estudando todos os dias. Então era final de 2007, né, quando eu peguei esse ritmo aí em novembro, dezembro, recordo que eu não queria Natal, Réveillon, ter um momento de festa, porque no outro dia eu queria estudar, eu estava muito envolvido com aquilo. Eu recordo que em janeiro de 2008 tinha uma prova da Defensoria Pública do Estado de Ceará. E quando foi em dezembro, né, eu decidi, eu vou fazer essa prova. Eu me inscrevi no concurso, não recordo se foi em novembro, dezembro, mas não sabia se ia fazer ainda, mas decidi que ia fazer. Quando eu decidi que ia fazer, eu achei que um foco, um ritmo ali mais acelerado no final, como eu fiz lá na minha prova da OAB, resolveria. Então eu peguei ali dezembro e parte de janeiro estudando muito,
assim, semana, final de semana ia com a turma para a biblioteca pública. Então, e na minha cabeça eu imaginava que eu iria passar e não tinha noção do nível da prova. E chegando lá em janeiro, não recordo a data, naquele ritmo pesado de estudo, eu recordo que era próximo ao carnaval, final de janeiro para fevereiro de 2008, e fiz aquela prova, e a primeira prova era uma prova objetiva, e no segundo dia você já fazia a prova dissertativa. O pessoal da defensoria lembra desse concurso aí, a gente fazia já a prova dissertativa no dia seguinte, né? Era prova, acredito que era, eu não recordo se era sábado, domingo, ou era um domingo de manhã, o outro domingo à tarde era escrita. Mas mas a gente fazia a segunda fase também. Ela só seria corrigida se você passasse na primeira fase. Eu adorei a segunda fase. Eu gostava de escrever, já vinha aumentando meu ritmo de leitura. Então, assim, eu gostei de fazer aquela prova de segunda fase, né? E tinha me esquecido da primeira totalmente. Já estava pensando, olha, eu vou conseguir entrar aí, ser aprovado e tal. E para mim, aquele caminho aí era um caminho bem curto e fácil. Nossa, quando eu fui corrigir o gabarito da primeira fase, eu recordo que na época o CESP tinha um certo e errado, uma certa, uma errada anulava uma certa. Eu fiquei devendo para o CESP, porque eu errei mais do que eu acertei. E eu marquei tudo no gabarito. O pessoal que faz concurso aí sabe como esse estilo de prova. Às vezes são duas erradas, anulam uma certa, ou uma errada, anula uma certa, uma para um. E nessa época do 1 para 1, marquei tudo, acho que era em torno de 120 a 150 itens, e eu fiquei devendo para a CESP. E aí eu fiquei arrasado, né? Porque eu tinha na minha cabeça assim, não, eu dei esse gás aqui, como eu fiz na UAB e fui aprovado, então esse gás aqui vai ser necessário para ser aprovado. E foi preciso, na época, essa pancada, né, para que eu passasse a criar um pouco mais de consciência de onde eu estava e para onde eu queria ir. E ter resiliência para suportar aquela derrota que eu não esperava, né? E consciência de que eu estava muito longe do nível necessário para ser aprovado. E depois dessa prova, gente, depois desse despertar de consciência, no ano de 2008, já a prova foi final de janeiro, quando foi em fevereiro, olha, eu voltei meio que insano para os estudos. Voltei quando eu me afastei. Eu recordo que eu passei aqueles dias, eu era bem próximo do carnaval, e eu passei aqueles dias sem estudar, no pós-prova. Mas assim que retomou a rotina normal, eu já voltei ali, talvez tenha ficado uma semana afastado. E quando voltou ali no ano de 2008, eu recordo que foi um dos anos que eu mais estudei na minha vida. 2008, 2009, 2010, 2011, ali uns 4 anos seguidos, assim, eu estudei bastante. Mas 2008 foi meio que um pontapé, assim, a consciência despertou. E eu digo, não, agora a pegada é outra. O que eu quero é passar num concurso. E eu preciso realmente me dedicar diariamente final de semana. Então fiquei cego para tudo ao meu redor. Eu só focava naquilo. E continuei fazendo cursinho em 2008, estudando até 10 horas da noite, todos os dias. Às vezes até, você pode me perguntar, Anderson, mas rendia? Muitas vezes não, gente. Ficava lá porque o ambiente era propício para isso. O ambiente influenciava isso. As minhas amizades, as pessoas que eu passei a conviver, elas me influenciavam a isso, porque no dia a dia elas viviam aquilo, elas estudavam, elas só viviam para estudar, para assistir aula. Tinha alguns que trabalhavam ali um turno pela manhã, depois ia na parte da tarde para lá, estudava. Então, todo aquele ambiente e aquela convivência com aquelas pessoas geraram uma influência muito grande. E eu passei a viver aquilo e estudar rotineiramente, e aquilo se tornou um hábito. Eu passei a estudar final de sábado,
domingo, segunda, terça, eu achava que o dia que eu ficasse sem estudar não era um dia para descansar a mente, era um tempo que eu estava perdendo. Anderson, se todo esse estudo era para quê? Você sabia qual concurso ia fazer? Você sabia quando que tinha prova? Sabia nada. Não sabia nada. E aí, quando foi 2008, essa turma que eu convivia, saiu o concurso para procurador do estado do Piauí. E aí todo mundo, não, vou fazer procurador do estado do Piauí, fazer o concurso procurador do estado do Piauí. Eu só tinha feito aquela minha experiência, tinha sido a da defensoria, em janeiro, que foi o primeiro concurso que eu fiz. Esse do procurador do estado do Piauí já foi com outra pegada. Deve ter sido em junho, julho de 2008. Então ali eu também estudei intensamente. Não sabia o que o procurador do estado fazia, ainda fui descobrindo, conversando com os colegas. Não sabia como focar no estudo para advocacia pública. E já tinha alguns amigos que estavam focados e eu fui aprendendo com eles ali no dia a dia como se estudava para advocacia pública. Foco mais ali no tributário, no administrativo, em algumas matérias, financeiro, que até matérias que eu nunca nem tinha visto na faculdade. Mas aí eu fui pegando os caminhos, o livro é esse, a matéria que mais cai é essa. E decidi que ia fazer esse concurso para procurador do estado. Cheguei para o meu pai em 2008 e disse, pai, eu quero fazer o concurso para procurador do estado, no Piauí. Aí disse, rapaz, muito bom e tal. E o pai também não entendia, assim como eu não entendia há pouco tempo atrás. Ele achava que eu já ia passar, né? Eu recordo que inclusive foi a minha primeira viagem de avião, porque eu fui com essa turma, peguei um avião de Fortaleza para Teresina e dividi quarto com um colega. E fui fazer essa prova para procurador do estado. Gente, outra pancada violenta, né? Cheguei lá, prova CESP, nível altíssimo. Eu acho que eu não fiz nem 50 questões, cheguei nem perto. Então, assim, quando eu saí da prova, eu achava que tinha acertado muita coisa. Mas a CESP geralmente divulgava os seus gabaritos na terça-feira. E a terça-feira passou a ser um dia de pânico para mim aí ao longo de alguns anos, quando eu ia fazer prova. Porque quando eu fazia CESP, o gabarito geralmente era terça. Então terça eu já amanhecia nervoso, porque em algum horário do dia, por volta de meio-dia, às vezes 3, 5 da tarde, saiu o gabarito, eu ia conferir e durante alguns anos era só pancada, pancada, pancada. Eu não sabia que naquele dia eu já ia, era um dia que eu ia me entristecer. Mas de toda forma eu tinha que tirar forças para continuar na quarta-feira. E eu só fui aprendendo isso com o tempo, porque no início eu ficava acabado, né? E quando era prova FCC, geralmente saía às quartas, mas o resultado era o mesmo, sempre pancada. E eu recordo que quando retornei em 2008, na terça, eu fui conferir gabarito. E já não foi sozinho conferir em casa. Cheguei no cursinho, tava todo mundo esperando. Na terça-feira, na parte da tarde, o pessoal começou a conferir gabarito e uma turma comemorando porque tinha feito mais de 60 questões, estava acima da nota de corte. Eu não tinha feito nem 50 e eu fiquei arrasado, com vergonha e não sabia nem o que dizer. E o pessoal chegava e aí, fez quantas? Rapaz, 55, 56, não tinha coragem nem de dizer que tinha feito, não recordo a época, mas era por volta de 40 e poucas questões. Uma vergonha, uma infantilidade, a falta de maturidade e falta de experiência, né? Meio que me sentindo pressionado por mostrar ali para os amigos também um resultado, porque eu estava no dia a dia com eles. E para dizer pro meu pai perguntando, e aí, fez quantas? Eu, rapaz, é umas 50 por aí. Pouco demais, né? Vai passar em nada, tem que estudar. Meu pai tinha mais consciência do que eu. E então para mim foi um baque. Um outro baque, ali eu voltei na quarta, já meio desanimado, depois na quinta, na sexta. E aí foi retomando o ritmo, já pensando quando teria outra prova. Anderson, para qual concurso? Não sabia. O que os amigos fossem fazer, eu faria também.
eu até esse momento não tinha decidido qual carreira eu queria seguir. E vocês vão ver que lá na frente isso gerou um impacto, mas quando eu decidi foi mais rápido. Mas nesse momento, até então, eu estudava de uma forma meio aleatória. Eu estudava todos os dias ali o constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal e as demais disciplinas, mas não sabia que concurso ia fazer. Eu aguardava sair o edital, quando saiu o que os amigos decidissem que ia fazer, eu ia junto. Né? Então, na época, eu recordo que eu fiz muito concurso na carreira da advocacia pública, que era o que a turma fazia. Um fazia concurso para magistratura, Ministério Público, Defensoria, era advocacia pública, procurador do Estado, do município. E eu vou contar mais à frente para vocês um concurso da AGU que eu fiz para procurador federal em 2010. Gente, nesse ritmo aí eu levei o ano, iniciei em 2007 ali os estudos, mas com mais seriedade ao final de 2007. Eu levei por 2008, por 2009, por 2010, até um certo ponto de 2010. E eu me acostumei a ser reprovado. Eu praticamente me acostumei a ser reprovado. 2008, eu não recordo todos os concursos que eu fiz, mas na época eu fui fazer a PGE do Piauí, fiz PGM, que era Procuradoria do Município de Natal, cheguei a fazer nesse período, não recordo o ano, mas Procuradoria do Estado de Pernambuco, Alagoas, a Procuradoria do Estado do Ceará também, e todas eu fui reprovado, né? Em todas, e não cheguei nem perto de ser aprovado. No ano de 2009, eu recordo que saiu 2009 para 2010, saiu o concurso para promotor de justiça do Ceará, uma turma em 2009, que tomou posse em 2010, e também saiu o concurso para a AGU, a Advocacia Geral da União, o cargo era procurador federal. Já tinha tido em 2009 um concurso para advogado da União, que eu fiz e fui reprovado. E esse concurso de procurador federal, eu coloquei na mente que não, esse aqui vai ser o que eu vou passar. Esse concurso não pode ficar, não vai passar por mim, eu vou ser aprovado. Então eu intensifiquei ainda mais o ritmo. E eu já vinha ali desde 2007 estudando, e durante esse ano, gente, eu precisei fazer uma base. Eu não sabia de nada, fora as aulas, eu fui para os livros. Então eu fui ler livro de constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, penal, processo penal, comercial, na época era um empresarial, né? Como eu chamava de direito comercial na faculdade, mas direito empresarial, e alguns outros resumos e livros menores de outras matérias, civil, processo civil, li livro também, mas civil foram muitos resumos em um livro, um volume único. E aquele momento foi muito importante para mim. Tem gente que pode chegar e dizer assim, cara, você perdeu muito tempo. Cara, eu não perdi. Na verdade, foi necessário que nesse momento eu fizesse essa base com esse tipo de conteúdo, focado em livros, porque eu não tinha base nenhuma. Isso era para eu ter feito na faculdade. Na faculdade era um momento que eu tinha que ter feito isso, estudado por livros, diversificado ali os meus conhecimentos e ir buscar em diversas fontes. Mas eu não fiz isso, então eu tive que fazer nessa fase. E nunca dava tempo de terminar um edital para concurso. Eu não tinha estratégia. Quando saía um edital, eu acabava estudando tudo que eu tinha estudado da outra vez. Só depois que eu fui perceber que, na verdade, eu tinha que estudar o que eu não havia estudado. Anderson, isso parece muito óbvio, mas não é. No dia a dia, quando você está envolvido com aquilo, você às vezes está cego olhando para uma coisa, você não consegue ter essa consciência. Então eu passei um tempo fazendo essa base. Quando chegou em 2009 ou 2010, que eu fui fazer esse concurso para procurador federal, eu já me sentia mais preparado. Então eu já tinha feito os cursos que tinha que fazer, só estudava, e aí quando o cursinho acabou, eu passei a estudar manhã, tarde e noite.
Né? Quando eu digo que aumentei o ritmo, você pode perguntar, que hora você colocou? Não, eu passei a estudar manhã, tarde e noite. No horário da aula, aquele 8 da manhã eu já estava lá, e aquele horário que eu antes assistia a aula, eu coloquei como horário de estudo. E comecei já tinha os cadernos, os livros já estavam marcados, ali já estavam há quase 3 anos, né, estudando e repetindo diversos conteúdos, então me sentia mais preparado e vi aquele concurso da AGU como uma oportunidade de passar. E me dediquei muito, estudei muito. Chegou o dia da prova, fiz a prova. Recordo que quando saiu o gabarito, conferi, também era uma prova certa e errada, mas 2 erradas anulavam uma certa. Eu até fui bem estratégico no ponto de deixar de marcar algumas questões que eu não sabia e poderia errar para não perder na pontuação. E quando saiu o resultado, eu recordo que eu tinha feito uns 122 itens corretos, por aí. E eu fiquei muito feliz, eu disse, não, eu estou dentro do corte aqui, eu realmente vou passar, a minha intuição estava certa. E no dia seguinte, né, ainda não tinha saído o resultado, mas houve uma alteração de gabarito. E eu me enganei. Nessa alteração de gabarito, eu caí nas questões, na quantidade de questões, e não passei nem na primeira fase. Já fiquei reprovado ali na primeira fase. Aí aquele momento ali foi um momento que para mim foi um dos momentos mais dolorosos e mais difíceis, e onde eu tive que ter força para continuar, porque em 2008 na defensoria eu estava começando, eu não passei, para mim foi difícil, mas era falta de maturidade, eu sabia que não tinha estudado. Alguns concursos que eu fui fazendo no decorrer de 2008 e 2009, eu também sabia que precisava de um tempo a mais, mas esse concurso eu queria muito ter passado, à época, né? E foi uma pancada muito grande. Na época também tinha saído o Ministério Público do Ceará, né? E o pessoal disse, vou fazer para promotor de justiça. Não, o concurso é em casa. Eu disse, não, vou fazer não, meu foco é na AGU, porque eu vou ter que mudar o foco do estudo, né? Outras disciplinas eu não me aprofundava tanto no penal e no processo penal para fazer as provas de advocacia pública, e eu não fiz o concurso do Ministério Público e fiz somente o da AGU. Eu recordo de amigos que fizeram os dois, estavam focados na AGU e passaram no Ministério Público. Tem gente que estava focado no Ministério Público, passou na AGU, e eu não fiz nem a prova do Ministério Público porque estava só com foco na AGU, e a reprovação também me trouxe um pouco de arrependimento de não ter feito essa prova. Nessa época, gente, foi assim um misto de arrependimento com frustração, com vergonha, sabe? Já estava ali há alguns anos estudando, não conseguia dar resultado nenhum, vergonha dos amigos, vergonha da família. E essa época eu precisei ter muita resiliência. E às vezes o pessoal pergunta assim, mas como foi que tu reprovou tanto e conseguia voltar a estudar? Porque eu via outras pessoas passando. Ao longo desses anos, eu via colegas que estavam do meu lado e no outro dia não estavam mais. Porque alguns concursos, esses concursos que nós íamos fazer, recordo na PGE do Piauí, tem colegas que foram aprovados lá, outras procuradorias que nós fizemos aí, colegas aprovados nessa prova para advogado da União. Eu tive um colega, amigo muito próximo, que estava do meu lado, estudando todo dia ali, e o cara foi aprovado. Eu fui vendo que era possível. Eu fui vendo aquela realidade e também passei até, eu recordo que fui até fazer prova na casa de colegas que foram morar em outros estados, eles já exercendo um cargo e eu indo fazer prova lá. Então, tudo isso foi me mantendo e também me fortalecia nos momentos de baixa. Eu via os colegas saindo, passando ali para juiz, para promotor, nessa turma, nesse concurso do Ministério Público 2009, eu vi muita gente conhecida, muitos amigos sendo aprovados, por isso também bateu um pouco o arrependimento de não ter feito a prova, mas eu me fortalecia com a aprovação deles. Óbvio que eu sentia
dentro de mim assim um pouco de, eu não vou dizer que seria uma inveja, eu não sei nem descrever o sentimento, porque eu ficava feliz com a aprovação dele, mas eu também queria ser aprovado. E aquela aprovação me fortalecia para que no dia seguinte eu pudesse continuar estudando, para que eu olhasse e dissesse assim, né, ele passou, eu também vou conseguir, porque se tivesse todo mundo continuado ali 3, 4 anos sem aprovação, sem aprovar ninguém, eu não sei como teria ficado minha cabeça. Mas o exemplo, essa referência, as aprovações dos meus amigos foram me fortalecendo ao longo dos anos. Em 2010 eu tive um alento, né? Na verdade, aí voltando um pouquinho para 2009 eu fui fazer um concurso para Defensoria de Minas Gerais. E nesse concurso para a Defensoria de Minas Gerais, eu fui aprovado na primeira fase. E eu já fiquei feliz da vida com isso, né? Antes nós estávamos estudando para advocacia pública, sim, mas lembra que eu ainda seguia o bonde. A turma disse, não, vou fazer defensoria, é muita vaga, são 200 vagas lá para o estado de Minas, vamos fazer. Eu fui fazer essa prova também, sem foco nenhum na defensoria, ou nas disciplinas direcionadas lá para a defensoria, mas eu fiz uma boa prova, né? Eu consegui raciocinar, fiz uma boa prova e fui aprovado na primeira fase. Não fui aprovado na segunda fase, mas já fiquei muito feliz com o resultado da primeira e até muda o status, hein, gente? Você chega no cursinho, aí, rapaz, passou na primeira fase, tal, parabéns. Aí você começa a ficar assim com mais vaidoso, o ego um pouco mais elevado, porque depois de 3 anos foi aprovado ali numa primeira fase. E eu tive esse alento em 2009, mas depois voltaram as pancadas. Pá, pá, pá. Reprovação, reprovação e por trás de reprovação. E em 2010, aí eu tive não vou dizer que foi um alento, já foi um suspiro. Porque em 2010 eu fui fazer a PGE do Amazonas. E na PGE, Procuradoria do Estado do Amazonas, eu fui já para casa de um colega advogado da União que estudava comigo, que havia sido aprovado, e estava lotado lá em Manaus. E eu fui, fiquei na casa dele e fui fazer esse concurso. Eu recordo, eu passei na primeira fase, passei numa segunda fase, que era uma prova escrita, e tinha uma terceira fase que não era prova oral, também era prova escrita. E fiquei aprovado lá, acho que dentro da casa dos 60, teve mais gente aprovada, mas eu fiquei aprovado dentro dessa casa dos 60. E eram 5 vagas, imediato, e o cadastro de reserva. Olha, parecia que eu tinha sido aprovado no melhor concurso da minha vida, né? Não estou questionando aqui a qualidade do trabalho, do concurso, do cargo em si, mas aquele momento para mim foi uma vitória enorme. Porque eu vim me dedicando à advocacia por alguns anos e eu consegui ficar dentro da lista dos aprovados, não dos 5 que foram chamados de imediato, mas dos aprovados. Mas aquilo me criou uma esperança, porque lá na Procuradoria do Piauí tive colegas, especificamente um colega que ficou mais ou menos nessa posição, e no Piauí o pessoal foi desistindo, foram assumindo outros cargos, passando em outras provas, e ele chegou a ser chamado. Então eu disse, no norte, no Amazonas, isso também vai acontecer, eu também vou ser chamado. Mas eu continuei estudando, mas o tempo foi me mostrando que eu não deveria esperar. Esse não era o caminho, mas eu fiquei mais folgado. Fiquei mais folgado, fiquei mais vaidoso. Passei para procurador do Estado do Amazonas, nunca fui nem chamado. A verdade é que eu nunca fui nem chamado, eu acho que na época chamaram 5, não sei mais nem se chamaram mais alguém. Eu tive colegas que passaram em 15º e não foram chamados. Não cheguei a nem ser chamado para esse concurso, mas fiquei feliz com o resultado e também ele me envaideceu um pouco e eu fiquei com o ego mais aflorado porque tinha passado naquele concurso. E com esse ego aflorado, na sequência saiu a Procuradoria do Município do Piauí. Aí eu fui fazer, eu disse, esse daqui, venho aprovado para Procurador de Estado, isso aqui eu vou passar de boa na primeira fase. Passei nada, passei vergonha.
peguei uma pancada grande lá na Procuradoria do município do Piauí. E após essa prova, aconteceu uma grande virada na minha vida. E essa grande virada eu vou contar para vocês no próximo vídeo, tá, gente? Para não ficar tão cansativo. Se você assistiu até o final, gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Se ainda não se inscreveu, porque estava se decidindo, se inscreve no canal. E manda seu feedback, deixa os comentários para que eu possa ir aprimorando ainda mais aqui os nossos conteúdos nesses vídeos, trazendo experiências, um conhecimento e o que eu adquiri ao longo de alguns anos de vivência, né, de experiência profissional, experiência como estudante, como eu já falei, como pai e esposo. E um grande abraço a todos e não perca o nosso próximo vídeo, hein, gente? Nós vamos falar desse momento de virada e o momento exatamente quando eu decidi estudar para o Ministério Público, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima.